Oi, eu sou a Gabi Xavier e eu tô aqui pra falar de novo de Final de Neverland. Promised Neverland terminou dessa vez no anime, sim. Episódio 11 da segunda temporada foi o último. Vou dizer que até uns 5 minutos finais eu ainda fiquei sendo iludida, pensando, meu Deus, então eles vão fazer uma terceira temporada, quem sabe? Com as crianças, parte deles ali, o trio principal ficando e fazendo coisas no mundo dos demônios. E não. Eles terminaram, faltava muita coisa assim, mas eles resolveram com um slideshow, cenas estáticas sem contexto. Quem não leu o mangá fica perdido porque inseriram inclusive situações do mangá que parecia que eles tinham cortado e jogaram ali como quem não quer nada, e eu vou explicar todas essas cenas aqui. Então, se você ficou perdido, se você quer entender, eu vou comentar tudo o que aconteceu e explicar essas cenas estáticas do fim também, fica tranquilo. E não tem problema, mais uma vez, se você discordar de mim, eu honestamente acho que esse final foi muito abaixo do que eu esperava. Eu nunca acreditei que eu ia preferir o final do mangá, porque eu achava, e tinha certeza, na verdade, que o anime tinha potencial de melhorar muito o que tinha sido feito lá no mangá, inclusive cortando coisa assim, mudando o que fosse, mas o que aconteceu foi um desastre. Parece muito que existiu algum problema mesmo em produção, e no final foram empurrando como deu pra ser, e foi catastrófico. Eu acho que dá pra você que só assiste ao anime se emocionar. Tocou Isabella's Lullaby, inclusive eu canto essa música no link aqui em cima, depois vê lá se ainda não assistiu. Teve uma pegada emocionante, uma finalização inclusive diferente pra Mama Isabela, mais ali tocante, deu um afago a mais pra quem gosta da personagem. A gente teve uma resolução extremamente feliz que pra quem acompanha as crianças desde sempre pode até ser legal, mas teve muita ponta solta e pra mim, sobretudo, foi extremamente subaproveitada. Uma história que podia trazer discussões incríveis e cenas incríveis, mas aqui e ali eu acho que eu entendo um pouco de parte do que pode ter acontecido. Vamos falar disso tudo, e aqui sim eu recomendo, se você gosta de mangá, agora que já acabou o anime, vai ler. Tem inclusive link aqui embaixo para você poder ler e encontrar todos os mangás com promoção, então se você puder, clica no link aqui embaixo, tem outros vários também com frete grátis, e se você comprar qualquer coisa por esse link, você me ajuda muito, dá uma comissãozinha. Já vai falando aqui inclusive o que você achou dessa temporada, desse episódio final, lembrando que vocês podem discordar de mim e entre vocês, muito respeito nos comentários, mas eu quero desabafos aqui, emocionados, tristes, com raiva ou não, o que vocês acharam. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve se não for inscrito, porque ainda vai sair mais conteúdo de Neverland, inclusive. Vamos lá. O último episódio terminou aquela cena, né, entre Emma e Peter Hatry, e a gente viu que o Peter, ele tinha várias questões internas, psicológicas, traumas, inseguranças, escondidos nessa camada de que ele estava conduzindo uma missão super nobre, que ele mesmo no fundo sabia que não era bem assim, mas queria acreditar que os Hatry eram incríveis, e a gente tem uma explicação muito curta e rápida sobre a família Hatry nesse episódio. Eu vou explicar um pouquinho melhor, preencher lacunas que o episódio não conseguiu, não teve tempo de preencher, mas primeiro nesse enfrentamento, a gente vê que o Peter, ele foi responsável direto pela morte do seu irmão, que ele amava, admirava, mas discordava, porque o James Hatry Minerva descobriu a verdade sobre a tal promessa que dividiu os dois mundos, e como a sua família era responsável diretamente por isso, e por causa dessa culpa que ele virou Minerva e começou a ajudar as fazendas, e quem matou ele no fim foi o próprio irmão, Peter Hatry. A Emma tá ali sem saber de nada disso, tentando mostrar pra ele que ele também é refém, é escravo desse destino, que ele também pode se libertar daquilo se todos eles forem para o mundo dos humanos e acabarem com essa história de fazendas e demônios sendo alimentados por crianças, mas o Peter não quer aceitar. Ele pegar uma faca e se matar antes de qualquer um conseguir salvá-lo, na verdade foi uma fuga de uma pessoa que não queria pensar, não queria repensar toda a sua história e questionar aquelas verdades que ele já tinha entranhadas dentro de si, verdades essas que o levaram a matar o irmão. Então, se ele vai e repensa suas atitudes, ele vai cair no momento, na racionalidade de que matei meu irmão porque eu estava errado. Ele foge, ele se mata, e as crianças podem finalmente abrir o elevador e voltarem para o mundo dos humanos. A gente também tem uma cena muito bonita das crianças perdoando mamãe, irmãs e todo mundo que estava envolvido nesse esquema. Óbvio, a gente sabe ali que são crianças, é mais fácil de perdoarem do que adultos calejados de raiva e rancor, e a gente entende que aquelas todas eram sobreviventes, que elas acharam aquela forma cruel
terrível, tem que ter sangue frio, talvez um quê de maldade em algumas, mas era uma forma delas fugirem dessa realidade, sobreviverem ao máximo, enquanto, por exemplo, para a Mama Isabela, ela dava em Gracefield a melhor vida possível durante no máximo 12 anos para aquelas crianças. A Emma e as crianças sabem e acreditam e veem ali que a Isabela amava eles apesar de tudo, e ela gostava desse jeito torto, cometendo tantos erros, acreditando que não merece perdão, e o anime dá uma finalização para ela que é diferente do que vai acontecer no mangá, e eu não vou dar detalhes porque você pode ler. Posso fazer um vídeo depois de diferenças? Posso, não vou falar disso aqui. No anime, ela é perdoada, ela abraça todas as crianças e ela é a responsável, ali que faz um acordo inclusive com a Emma, por cuidar dessas crianças no retorno para o mundo dos humanos. As crianças que estão ali, pelo que a gente vê, são, pelo menos sobretudo, a maioria de Gracefield House, só que existem outras fazendas e outras crianças que precisam ser salvas. Nessa cena, só tem a galera já conhecida, e por isso que a Emma, Norman e Ray não vão embora, porque ela ainda precisa controlar e corrigir quem ficou, sem a chance de que os demônios voltem a comer crianças, voltem atrás, que alguém surja e comece o esquema das fazendas de novo. E também tem até crianças de fazenda de produção em massa que nem andam, nem conseguem raciocinar. Tem que resolver isso tudo, tem que voltar todas as crianças, e o anime não explica tão bem como isso acontece, mas os slides ali dão a entender e a gente sabe porque lê o mangá. Vou explicar. Mama Isabela então volta, as crianças se despedem no momento emocionante, já a Isabella's Lullaby tocando instrumental no fundo, e lá no mundo real a gente vê que as crianças chegaram e eles foram recepcionados, isso eu posso dizer por causa do mangá, pelo tio do Peter Hatry, ou seja, parte da família Hatry que os acolhe, que os aceita, que ajusta eles na sociedade. Se o raciocínio for igual do mangá, essa é uma sociedade que, porque os humanos também entram em guerra, como o próprio Peter falou, passou por guerras, foi reconstruída, depois de muito desastre, não há mais fronteiras entre os continentes, e por isso também é mais fácil de encaixar essas crianças que não têm muito origem. Mas eles são recolocados, vão pra escola, pegam o metrô e têm uma família. Então todos esses personagens, inclusive a Mama Isabela, tiveram uma redenção, uma chance de viver num mundo normal. E aí que a gente fica com o mundo que ficou, que ainda tinha Emma, Norman e Ray, e também aqueles que eram de Lambda. E o que eles vão fazer ali? Eles precisam, como eu disse, resgatar as crianças que ainda ficaram. Há outras fazendas. No slideshow, a gente começa então a ver um pouquinho do que aconteceu. Mas antes de eu falar dessas imagens, que tem muita coisa pra gente explicar com calma, vamos comentar sobre a família então Hatry e o que foi dito nesse episódio e o que não foi dito. Vou explicar melhor o que foi essa família e qual a relação deles com a promessa e a divisão dos dois mundos. E ao explicar isso, eu já vou acabar explicando a cena de slide lá que parece ter um dragão num ambiente cheio de água, e você vai entender. A história da família Hatry, que a gente sabe, começa 1000 anos atrás, quando o mundo ainda era unido, ainda existiam humanos e demônios no mesmo ambiente, se caçando, se matando, demônios morriam, humanos morriam, entre os humanos também havia desavenças, como sempre existe entre os demônios, mesma coisa, e nesse mundo havia então muitas perdas. E entre aqueles que lutavam, existia um chamado Julius Hatry. Julius Hatry, que inclusive tinha amigos que eram a carinha de alguns personagens que a gente conhece hoje, como Emma, Norman e Ray. Você já consegue ver que existe uma coincidência genética, e não é apenas uma coincidência, né? Há uma ligação, e a história também explica. Julius, ele estava cansado já de perder tantas pessoas, tantos aliados, e ele também tinha medo. É claro que existia uma boa dose de covardia na decisão que ele vai tomar nessa história. Depois de mais uma derrota, Julius, que já estava cambaleando entre desistir disso tudo, tô com medo, não aguento mais perder, ele se vê frente à morte, frente a um demônio super forte que não existe na segunda temporada. Inclusive, cortaram. E ao encontrar esse demônio e ficar assim com medo de morrer, Julius Hatry vai para um lugar chamado Sete Paredes, que é essa dimensão que tem no slideshow lá, que é um lugar em que vive um ser, digamos que um deus, uma divindade, uma criatura que consegue ter poderes, interferir na realidade, inclusive é o deus desse ambiente, principalmente do mundo dos demônios, e não tem nome, é uma coisa não pronunciável, tá? Até no mangá, são caracteres esquisitos ou um monte de X, e lá nesse lugar que o Julius Hatry faz uma promessa. Um representante de humanos, um representante de demônios e a divindade demônia, eles decidem dividir os dois mundos com algumas condições. A partir dessa divisão,
divisão do mundo dos humanos e mundo dos demônios, algumas coisas têm que acontecer. Primeiro que parte dessa carninha humana tem que ficar, como uma provisão para os demônios, que também ali nobreza e realeza decidem que vão fazer as fazendas, porque já seria muito incrível ter a carne de humanos, mas no controle deles. Antes da promessa, a carne humana era como? Em disputas, em caça. Inclusive naquele esquema religioso dos demônios, né? Caça, enfia a florzinha e abençoa e come. Agora não, seria carne no mercado. Seria uma produção de fazendas, de fábricas. E quem dominaria isso? Nobreza, realeza, dominando toda a camada da sociedade e ainda por cima não tendo mais batalhas também, porque os demônios também perdiam nessas batalhas. E aí, parte dos humanos, a maior parte, iria embora. Judy estava tranquilíssima, acabou essa dor de cabeça, não vai ter risco de morrer, mas a família Hatri, por todas as gerações, por toda a eternidade, seria responsável como os porteiros, né? Seriam aqueles que controlariam a passagem dos dois mundos e manteriam essa ordem, essa divisão. E por isso que há uma força humana, uma força da família Hatri, que a gente vê na segunda temporada com o Peter, que tá sempre intercedendo e negociando com as fazendas e tentando manter esse esquema. Só que o Julius Hatri foi ainda mais traidor, porque quando ele conta dessa situação para os seus amigos, ali a carinha de Emma, Norman e Ray, eles não aceitam. Eles querem continuar lutando e salvar a todos, e não meia dúzia e condenar outros para a eternidade, porque isso nunca vai acabar. E o Julius, que já estava lá, sedento, a promessa já feita, já querendo colocar em ação, ele se volta contra os seus amigos, chama os demônios todos, e o que dá a entender é que esses amigos são parte das pessoas que ficam sim nesse mundo dos demônios e que dariam origem a descendentes através desse esquema de mamas e tudo mais, que seriam as crianças das fazendas. Provavelmente inseminação artificial, eles têm tecnologia e ciência para coisas desse tipo. A verdade é que sim, as crianças que a gente vê hoje, inclusive o trio principal, descende desses amigos traídos de Julius Hatri. E muitos anos depois, ali, o responsável da família Hatri por ser o porteiro era o James Hatri, que depois seria o Minerva. E o que a família Hatri acreditava, o próprio James acreditava, é que aquela era uma missão nobre, que eles estavam controlando a paz de dois mundos, que eles estavam fazendo algo que era para o bem. Até que o James Hatri encontra algumas escrituras que contam dessa questão de 1000 anos atrás e como, na verdade, a promessa veio de uma traição do seu antepassado. E ele fica frustradíssimo. Que, na verdade, as crianças não são descendentes de ladrões, de pessoas terríveis, de quem talvez merecesse morrer, embora até isso fosse, né, questionável. E ele não aceita, ele fica desesperado e por isso ele vira o Minerva e vai ajudando as fazendas o quanto dá. Só que o Peter Hatri, que era mais novo, ele admirava o seu irmão, ele amava, ele achava ele o máximo, e ele acreditava que aquela promessa era realmente incrível. E até quando ele leu a verdade sobre toda a promessa, ele falou, meu Deus, o Julius era maravilhoso, ele teve coragem de sacrificar os amigos pelo bem maior, e não foi isso, foi por covardia mesmo. Quando você vê o flashback, você entende. Só que aí ele fica muito decepcionado, porque o irmão dele começa a trair o que ele acreditava ser uma missão maravilhosa, até que dá no momento em que ele acaba encomendando a morte do próprio irmão, tomando o seu lugar, e a gente já viu como finalizou, já comentei sobre o que eu acredito que é a sua construção, e essa é a história da família Hatri. Muito breve, mas mais explicado do que aconteceu no anime. E aí, quando as crianças, então, voltando ao momento do anime, em que as crianças ficam, eles começam a fazer o que precisavam para terminar a reestruturação e salvamento, né, salvação de todas as outras crianças. Existe um slideshow em que eles chegam numa outra fazenda. São crianças, existe uma mama, mas são roupas diferentes, mas é um esquema de criação parecido com o que acontecia em Gracefield House. Pra curiosidade, o nome dessa fazenda era Goodwill Ridge, e por causa desse slide a gente já começa a interpretar, pelo menos com a minha ajuda aqui, que eles foram salvando as crianças de outras fazendas. Nos slides a gente também vê que houve mais disputas, mais batalhas. O anime ele cita muito brevemente uma mensagem ali para avisar para a rainha. Por quê? Porque existia uma rainha poderosíssima, inclusive, nesse mundo de demônios. Existe uma batalha muito forte e sangrenta que fica subentendido no anime que teria acontecido depois do envio da galera ali pelo elevador, né, da primeira leva. E essa batalha envolveria nobres e pessoas da família real muito fortes, e justamente a batalha com a rainha seria extremamente difícil, e dá a entender com alguns assim, slides, imagens, que a batalha ainda aconteceu, e eles tinham que derrotar essa galera, porque eles poderiam
mesmo com a morte do Peter Hattrick, oferecer um grande desafio ali, né? E a própria Emma faz finalmente uma nova promessa. Por quê? Existia uma promessa, existia um ser superior que ele estava controlando o que estava acontecendo. E eles enviando crianças de volta estavam quebrando essa promessa. O negócio não tá dando certo. Se tem um ser sobrenatural que controla tudo, ele podia acabar com essa situação. Por isso que no mangá, inclusive, antes de qualquer coisa, a Emma quer fazer uma nova promessa para sobrepor a antiga e tornar ela inválida. E na cena que a Emma encontra um ser doidão lá com um dragão atrás, esse é o ser não citado, o ser sobrenatural, a divindade, ela faz a nova promessa. No mangá, ela consegue fazer a nova promessa de que todas as crianças e que eram crianças antigamente, ou seja, os adultos que viraram mama, irmã e tal, todos das fazendas humanos seriam enviados de volta para o mundo dos humanos. Só que no mangá, a divindade pede uma condição para Emma, algo que envolve ela e apenas ela. De novo, não vou dar spoilers nesse vídeo. Só que por causa da finalização do anime, não fica claro se realmente aconteceu essa condição. Na verdade, eu diria que não, tá? Mas aquela cena mostra que a Emma refez a promessa e por isso todas as outras crianças, inclusive aquelas de fazenda em massa, né, produção em massa, em larga escala, todas iriam para o mundo dos humanos. Música teria sido coroada após a morte da rainha como a nova rainha, isso porque Sonju, que também tinha sangue real, e outro demônio muito forte que foi excluído dessa história em Gold Pound e tudo mais, ele também não quis aceitar o cargo, né, por várias questões que ficaria muito longo aqui eu explicar, e o povo acaba aceitando a música com o apoio também de alguns sumos sacerdotes, líderes religiosos há muitos anos, que apoiam essa indicação e o povo acaba abraçando e ela vira a nova rainha desse novo mundo de demônios sem humanos, e todo mundo vai recebendo sangue maligno para que eles não precisassem mais se alimentar, até porque não tinha mais carne, não tinha mais nobreza, não tinha mais realeza, não tinha mais essa galera que controlava, que queria controlar toda a população, e um novo governo, um novo mundo para os demônios também estava surgindo. E se você me perguntar, e todas as crianças que são enviadas, o que aconteceu com elas, e toda essa galera que precisava de tratamento, então, o que acontece é que também essa galera recebe um apoio desses humanos do próprio clã Hattrick que estavam envolvidos nessa promessa, e eles são recolocados e passam por tratamento, e todo mundo recebe um apoio para que eles consigam recomeçar. Fica tudo bem. Em geral, é isso que acontece. O anime apenas nos mostra que toda essa realização das crianças, resolvendo tudo e fazendo nova promessa e salvando quem tinha que salvar, e novos enfrentamentos e guerras com rainha e nobreza, demorou alguns anos, porque lá depois o fio maiorzinho encontra a Emma, Norman e Ray maiores, voltando do mundo dos demônios, finalmente chegaram livres e todos foram salvos, inclusive Mama Isabela. Uma finalização bonitinha, com uma música muito lindinha, só que infelizmente eu acho que faltou muita explicação, foi claramente apressado, podia ter sido incrível. Tomara que alguém, que muitas pessoas tenham conseguido aproveitar o lado emotivo das cenas, né? Mas espero que com essa explicação vocês entendam um pouquinho mais desses fragmentos que faltaram. E de novo, sim, recomendo o mangá, recomendo que vocês leiam mesmo. Eu acho que tem vários problemas, mas se você comparar, vai ter muito mais de explicação e muitas experiências que vão valer a pena se você já gosta dessa história. Fico triste. Não esperava que a segunda temporada fosse a final, não esperava que, se fosse a final, que seria assim. Poderia ter sido incrível, poderia ter sido no mínimo algo emocionante, algo divertido, ainda que fosse extremamente diferente. Quando eu achava que seria extremamente diferente sem Gold Pound, eu tinha uma mini tristeza, mas uma grande expectativa. No fim, foi o mesmo final, sem explicação, sem várias coisas importantes, um final vazio, porém igual. Nunca esperei esse cenário. Triste, porque é uma história que eu gosto pra caramba e que eu fiquei decepcionada um pouco com o final do mangá, mas nada comparado com o que eu tô agora, nesse momento. Quem sabe no futuro a gente não tenha um pouquinho mais de detalhes sobre o que aconteceu nessa produção da Cloverworks, por que terminou assim. E esse é um caso, sim, de um anime que eu acho que merece, no futuro, em algum momento, uma nova adaptação,
porque faltou demais, pecou demais e merece mais. Pelo menos é a minha opinião, é isso que eu acho. Comenta aqui embaixo o que você achou, lembrando que vamos fazer mais vídeos de curiosidades, comparações, conteúdos extras, o que vocês forem pedindo eu vou fazendo, então comenta aí embaixo, por favor. Me segue nas redes sociais, deixa o seu like, se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos e a gente se vê neles. Tchau, tchau!